Vamos abrir em Jonas, capítulo 1 ainda, versos 7 a 10. Jonas, capítulo 1, versos 7 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos. Pedimos, Senhor Deus, como teus filhos, que o teu Espírito Santo conduza a palavra ao nosso coração. Pois sabemos, Pai, que sem o teu Espírito Santo não há eficácia, mas com ele, Santo Deus, nós podemos ser transformados e aprendermos, Santo Deus, a como termos uma vida que glorifique ao Senhor. Assim, Pai, é o que te pedimos, que a tua palavra nos transforme e transforme também, Santo Deus, muitos outros. É no nome de Cristo que rogamos a ti. Amém. Você já parou para pensar o poder de uma confissão de fé? Você lembra, você que já é membro desta igreja, ou que foi membro ou é membro de outra igreja, ou que já foi membro de alguma igreja, você lembra da data, do momento em que você confessou a sua fé? Na igreja presbiteriana isso é comum, nós quando estamos virando membros da igreja, fazemos catecúmenos, a gente vem à frente, se ainda não foi batizado, naquele momento nós somos batizados e professamos nossa fé. E ali nós declaramos várias coisas que acreditamos e que iremos seguir. A profissão de fé é algo muito importante para o crente. Ela é a declaração daquilo que você crê e segue. Isso em todo mundo, em todas as religiões, há uma profissão de fé. Alguns não professam sua fé publicamente, mas ela está escrita dentro de você. O que você acredita, o que você crê. Mesmo que você não tenha religião, que alguém não tenha religião, ele professa a fé em algo, seja em si mesmo, seja em outra coisa. Mas você professa sua fé em algo que conduz sua vida. Você professa a fé em algo que conduz a sua vida. E nós vamos observar aqui o que a profissão de fé de Jonas, quando Jonas professa no que ele acredita e quem ele é, o que isso significa para a gente. Nós vamos ver que é uma confissão que revela, mas não transforma. Uma confissão que revela, mas não transforma. Isso é algo interessante para nós, porque por vezes nós temos que entender o poder de uma confissão de fé. Certa vez estava conversando com um casal que estava se preparando para fazer aula de catecúmenos, e eles perguntaram, mas por que essa questão de professar a fé, de ser recebido na igreja e tudo? Eu disse, olha, profissão de fé é uma das coisas mais importantes que você faz. Porque é o momento em que você chega diante de Deus e diante dos homens e diz no que você acredita. E veja, você pode falar muito bem isso da boca para fora. Mas veja, seus filhos vão estar lá. Sua esposa vai estar lá. Deus está lá. E aquelas pessoas que te conhecem mais intimamente e também Deus que conhece e sonda seu coração, vai saber o que você está falando da boca para fora. Vai saber se aquela profissão de fé é verdadeira. E isso deve te causar temor.
Isso deve te assustar. Isso deve fazer com que você entenda o peso da confissão da sua fé. A confissão de fé é algo que levaram muitos e muitos ao martírio, à morte. Porque diante do mal eles professaram sua fé em vez de negar. Então, no mundo cristão, para nós termos uma igreja de Itaporanga, muitos foram levados à morte por professarem sua fé. Então, isso é um tema bastante importante para nós. Qual o poder de uma confissão de fé? Qual o poder de uma confissão de fé? Não estamos falando também um poder místico ou espiritual. Quando eu confesso algo sobrenatural acontece, então bênçãos vêm. Não, mas estamos falando sobre você, diante de você mesmo, você diante do espelho, diante de Deus, diante da sua família, diante dos seus irmãos. O que isso causa? O que você ir à frente do povo e professar sua fé verdadeiramente tem causado em volta de você? Como as pessoas te veem quando você professa sua fé? Elas tiram sarro? Elas têm respeito? Elas sabem quem você é? Às vezes elas mudam de assunto quando você chega, porque elas sabem a fé que você professa. Elas tendem a mudar o linguajar, porque elas sabem a fé que você professa. Isso tudo está incluído numa verdadeira profissão de fé, porque eu sigo e meu exterior mostra o que eu sigo. A minha palavra muda, as minhas vestimentas mudam, o meu modo de agir muda. Vamos ver que uma confissão que revela, mas não transforma, traz algumas consequências para a gente, nesses versos. E a primeira delas, nos versos 7 e 8, nos faz ser confrontados quando deveríamos confrontar. Uma confissão de fé vazia, que não transforma, ela faz nós sermos confrontados quando deveríamos confrontar. Depois nós vamos observar que ela nos faz viver uma vida incoerente. Uma confissão que revela, mas não transforma. Em último lugar, nós vamos observar que uma confissão de fé que revela, mas não transforma, ela nos causa temor nos outros, enquanto denuncia nossa contradição. Ela causa temor nos outros, ao mesmo tempo que denuncia nossa contradição. Veja, em primeiro lugar, o que uma confissão de fé que revela, mas não transforma, ela faz, nos faz ser confrontados quando deveríamos confrontar. Por que uma confissão que revela, mas não transforma? Porque no momento de uma confissão, você está falando quem é seu Deus, você está demonstrando ali as verdades grandiosas e o que deve ser seguido. Mas na prática, você não crê naquilo, ou não se importa. Vamos ver os versos 7 e 8 mais uma vez. Diz assim: E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Só o 7 por enquanto. Veja que na continuação do texto ao qual nós estamos expondo, a gente chega a uma conclusão que os marinheiros eles não tiveram as respostas dos seus deuses. Nos versos anteriores, a gente viu que cada marinheiro ele vai ao seu Deus e clama, e pedem para que Jonas também clame ao seu Deus. Então o verso 7 diz que eles vão tirar sorte para ver por causa de quem esse mal está vindo sobre eles, a tempestade. Então eles não tiveram respostas dos falsos deuses. O lançar sorte era uma prática comum naquele período do Antigo Testamento. Nós também observamos no Novo Testamento, quando os discípulos vão escolher o novo apóstolo, eles lançam sorte. Que prática era essa? Não era algo proibido por Deus, era algo que os sacerdotes também faziam. E como funcionava? Eles pegavam algumas pedrinhas, normalmente 2, e eles pintavam um lado. Um lado ficava claro e o outro lado escuro. Então, cada pessoa naquela roda, naquele local, ela lançava a pedrinha, e aí quando caíam 2 lados claros para cima, era positivo.
Se caísse dois lados escuros, dois lados que não estavam pintados, era negativo. E se caísse um lado para cima e o outro para baixo, eles jogavam de novo. Então esse era o comum de lançar sorte. Eles pegavam as pedrinhas, normalmente até alguns sacerdotes usavam isso na veste sacerdotal, nos bolsos, e eles lançavam sorte para saber qual o direcionamento de Deus para o povo. Então essa era a prática de lançar sorte. É lançado sorte em vários momentos na Escritura, também como mandato do Senhor. Se nós observarmos Josué 7, 14 a 18, não precisa abrir, foi lançado sorte para descobrir a culpa de Acã. Também para distribuir as terras aos filhos de Israel, é demonstrado que foi lançado sorte, lá em Josué 18, 10. E também para escolher Saul como rei, foi lançado sorte, 1 Samuel 10, 20. Então, nesses momentos, servos do Senhor, eles lançam sorte para descobrir qual o direcionamento de Deus para o povo. Também foi lançado sorte para saber sobre a oferta da lenha, em Neemias 10, 34. Ah, mas isso não é algo místico, isso não é algo proibido por Deus? Deus, ele se comunicava de formas diferentes como ele se comunica hoje, antigamente. Se nós observarmos lá em Provérbios 16, 33, olha o que diz. Vamos abrir lá. Livro de Provérbios 16, 33. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Você lança a sorte no acaso, mas a decisão vem do Senhor. Não existe acaso. Não existe algo que o Senhor não tenha determinado que acontecesse. Então, a forma de lançar sorte era uma forma ao qual o Senhor instruía seus servos para fazer em momentos de indecisão, mas a decisão final, nos momentos de incerteza, mas a decisão final vinha do Senhor. Não é o acaso, não é por coincidência que acontece. Assim como Ruth, por coincidência, foi parar nos campos de Boaz, pelo acaso, por um tropeço, ela parou nos campos de Boaz, e depois nós observamos que foi providência do Senhor. Então veja, nada acontece por acaso, mas toda decisão vem do Senhor. Então nós podemos lançar sorte hoje, nós podemos jogar dados para saber o que eu devo fazer. Veja, nossos símbolos de fé dizem que os antigos meios de Deus se comunicar, eles cessaram. E agora nós temos a palavra completa. Como eu devo saber qual caminho eu devo seguir? Estou na dúvida se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Para onde nós devemos ir? Para a palavra de Deus. Deus não se comunica mais por sorte. Nós não vamos jogar dados, nós não vamos jogar pedrinhas para saber uma moeda, se der cara isso, se der coroa, eu faço isso. Não. Mas a palavra de Deus nos instrui em tudo o que devemos fazer. Aquilo que glorifica a Deus deve ser feito. Aquilo que leva a minha vida a louvar ao Senhor mais e mais deve ser feito. E tudo o Senhor nos instrui em que devemos fazer. Então essa era uma prática comum no Antigo Testamento, lançar sorte, e a decisão vinha do Senhor. Continuando o texto, veja, eles ainda diz, e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então, no momento que as pedrinhas são jogadas ou por alguém na frente de Jonas ou por Jonas, ela dá positivo. Ele é o culpado. E então, no verso de número 8, eles dizem, e lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles não estão perguntando para Jonas apontar quem é o culpado, mas eles estão ali querendo saber quem é Jonas. Declara-nos agora quem é você que nos trouxe esse mal. Veja, Jonas tinha fugido da presença do Senhor. Jonas tinha fugido de um mandamento do Senhor. E o Senhor colocou o vento que trouxe a tempestade, o navio se partindo, para que Jonas voltasse para o caminho ao qual o Senhor o tinha instruído a seguir. Então ele diz, declara-nos. E aí algo muito interessante para nós observarmos aqui, eles dizem,
declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aqui há uma palavra que ele diz, o agora é um por favor. Eles estão implorando a Jonas, na nossa tradução eles colocaram agora, eles estão implorando a Jonas que seja rápido, para que eles então saibam como agir diante da tempestade, para que eles não morram. Então eles estão indo a Jonas, morrendo de medo da tempestade. A gente viu nos versos anteriores que eles estavam chorando e clamando aos seus deuses, e eles pedem, por favor, nos fale, quem é você que nos trouxe esse mal? Para que então eles possam corrigir o mal e não perecer. Eles estão desesperados. E aí então, esses marinheiros, eles confrontam Jonas. Diga quem é você, diga por que isso está sucedendo com a gente, diga qual mal você fez. É isso que eles estão perguntando a Jonas. Esse sentido de desespero fica muito claro no texto. E eles continuam dizendo, qual a tua ocupação, de onde vens, qual a tua terra e de que povo tu és. Veja que eles estão indo confrontar Jonas, porque Jonas, no meio da tempestade, ele estava dormindo. Jonas, ele fugiu do mandato do Senhor. E Jonas não clama ao seu Deus enquanto eles clamam. E eles agora confrontam Jonas. Quem tu és para que esse mal tenha vindo sobre nós? Fala-nos rápido para que nós possamos mudar essa situação. Em vez de Jonas ir para os ímpios, para aqueles marinheiros que estavam clamando a falsos deuses e falar, quem vocês são? Clamem ao verdadeiro Deus. Quem vocês são que em meio à tempestade vocês vão para criaturas em vez de ir para o Criador do céu e do mar e de toda a terra? Quem vocês são? Não. Se invertem os papéis e os ímpios confrontam Jonas. Quem é você? Quem é você? Isso é chamando a ele a uma pública profissão de fé. Quem somos nós na sociedade? Quem somos nós na igreja? Quem somos nós em casa? Quem somos nós no trabalho? Quem somos nós no colégio? Quem somos nós na faculdade? Quem somos nós na sociedade? Porque é muito comum no nosso meio, às vezes as pessoas serem pegas de surpresa e falar, você é da igreja? Nunca que eu ia imaginar. Algumas pessoas passam por isso. Você é da igreja? De qual igreja você é? E você conhece aquela pessoa há muito tempo. Porque nós não fazemos uma pública profissão de fé. Não estou falando em vir um dia aqui na frente e professar sua fé. Mas essa pública profissão de fé é feita todos os dias, em palavras, em gestos, em ações que você tem para com o próximo. Em confronto também. Quando você vê um erro, você é omisso ou você confronta? É isso que Jonas deveria fazer. Ele deveria confrontar os ninivitas. Mas ele decidiu fugir da presença do Senhor. Ele decidiu fugir do mandato do Senhor. Veja como os papéis se invertem quando nossa profissão de fé, nossa confissão, ela revela, mas não nos transforma. Os papéis se invertem. Matthew Henry ele diz algo interessante. O pastor Matthew Henry diz algo interessante. Ele diz, note que é uma coisa desejável, quando qualquer mal estiver sobre nós, saber qual o motivo dele estar sobre nós e que erro pode ser corrigido. E reparado o erro, o sofrimento é removido. Para este fim, devemos olhar para o céu e orar. Senhor, mostra-me por que razão contendes comigo. Me mostre e me ensine aquilo que não vejo. Porque, por vezes, a gente não tem consciência daquilo que nós precisamos mudar. Por vezes, nossa vida cristã está boa, mas há pecados ocultos. Há algo que a gente não sabe de coração que está errando. E aí nós devemos ir ao Senhor e pedir para Ele nos mostrar. Nos mostra, Senhor, onde devemos mudar.
Me mostra por que em tal lugar as pessoas não me veem como um cristão. Me mostra por que em tal lugar é difícil para mim pregar o evangelho. Me mostra por que, por vezes, a vergonha e o medo tomam conta de mim, quando o Espírito está dizendo, fala de mim, e a vergonha e o medo tomam conta de mim. Por quê, Senhor? Porque no meio da tempestade, no meio de um mundo caído, é tão difícil proclamar tuas verdades. Por quê, Senhor? Salmo 37:5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui não está dizendo que faça a tua parte que eu faço a minha. Não, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem uma vida que glorifica a Deus. Tem uma vida que glorifica ao Senhor. E o resto ele está cuidando. Assim como ele cuida das aves, assim como ele cuida das plantas, das folhas, das flores. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Não estejam ansiosos por coisa alguma. Vejam os pássaros, vejam as flores. Tenham uma vida que glorifica ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos ter nossa profissão de fé exposta. Uma vida que glorifique a Deus. Paulo a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no final, capítulo 4, olha o que ele diz. 2 Timóteo 4. No final da sua carta, provavelmente essa é a despedida de Paulo, quando Paulo está se preparando para a morte. Ele sabe que não encontrará mais seus discípulos ou mais seu amado Timóteo, porque ele está sendo, possivelmente depois desta carta, depois dessas últimas palavras, ele foi levado à morte. Então, os últimos versos dessa carta são as principais palavras de Paulo, porque ele sabe que vai morrer. E a gente interpreta como quais seriam suas últimas palavras para alguém que você ama. Então, Paulo diz, versos 1 e 2. Capítulo 4, 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quais são os últimos conselhos de Paulo a Timóteo antes de sua morte? Timóteo, quer seja tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno ou não, prega a palavra. Prega a palavra. O que é que Jonas deveria fazer em meio à tempestade, em meio ao desespero, choro e clamor de, por favor, fala-nos quem é tu, para a gente resolver essa tempestade. O que Jonas deveria fazer? Pregar a palavra. Convertam-se. Não vão a outros deuses, vão ao verdadeiro Deus. Não se prostem a falsos deuses, mas se prostem ao verdadeiro Deus que eu sirvo e temo. É isso que Jonas deveria ter feito. E é isso que uma confissão que transforma faz. Quer seja oportuno, quer não. Faz aquilo que é de mais importante nesta vida. Prega a palavra. Em segundo lugar, no verso de número 9, nós vamos ver que uma confissão que revela, mas não transforma, ela nos faz vivermos uma vida incoerente. Veja o verso de número 9, vamos ler mais uma vez. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja que profissão de fé linda. Veja que coisa maravilhosa o que Jonas faz. Eu sou hebreu e temo ao Senhor da aliança, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Isso é muito bonito. Já pensou alguém perguntar para você, quem é você? Aí você falar, eu sou cristão. Eu temo ao Deus que fez uma aliança com o seu povo, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Olha que palavra forte, as pessoas vão se impactar. Era isso? Ele estava perguntando, quem é você? Ele disse, esta é a minha profissão, é este quem eu sou. Um hebreu que teme a Deus. Mas veja que a confissão de Jonas não vem antes de ele ser
descoberto como culpado. Não vem antes dele ser confrontado. A tempestade já tinha se iniciado há algum tempo. O chefe dos marinheiros já o tinha acordado. Jonas, antes disso tudo, antes do barco, ele já tinha sido mandado por Deus para Nínive para pregar as boas novas. Mas ele não havia em nenhum momento professado sua fé. Mas quando ele é descoberto como culpado, quando ele é confrontado, então ele professa sua fé. Nos nossos tempos a gente diz que é aquele crente 007, que ele não se mostra quem ele é. Ah, e você é crente? Ah, sou da igreja ali presbiteriana. Ah, é onde é? Fica ali em frente o Viena. Ah, nem sabia que tem uma igreja ali, tem. 50 anos na cidade. Mas ninguém nunca soube da sua fé. Aí nós também somos lembrados de Davi, quando se viu como culpado. Vamos abrir lá em 2 Samuel 12, 7. 2 Samuel, capítulo 12, verso número 7. Um texto bastante famoso. Diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Quando Natã ele fala do pecado de um homem, ao qual tinha roubado ali uns animais de outro mais pobre, e Davi diz: temos que pegar este homem, vamos matá-lo, vamos fazer isso aí na minha versão, eu falando, estou parafraseando, vamos pegá-lo, vamos fazer ele restituir, vamos... Aí Natã diz o quê? És tu. Quem é o culpado disso tudo? És tu, Jonas. Quem é o culpado da tempestade? És tu, Jonas. Quem é o culpado do navio estar se partindo? És tu, Jonas. Por quê? Porque você não escutou o que eu mandei. És tu, Jonas. Porque muitos estão indo para o inferno sem escutar a palavra de Deus. Quem é o culpado? Porque muitos estão indo para o inferno sem escutar a palavra de Deus. Quem é o culpado? Porque muitos estão indo para o inferno sem escutar a palavra de Deus. Quem é o culpado? Jonas se vê como um hebreu que teme ao Senhor. Veja que esta é uma fala um tanto irônica dele. Eu sou hebreu, temo ao Senhor. Porém, esse temor não foi o suficiente para ele obedecer a Deus. Eu temo a Deus, mas não o obedeço. Eu temo ao Senhor, eu sou cristão, mas a Escritura não é minha regra de fé e prática. A minha regra de fé e prática é o que eu acho que deve ser minha regra de fé e prática. Eu obedeço às Escrituras até onde eu acho que devo obedecer. E eu não temo ao Senhor, Criador de todas as coisas. Eu não temo ao Senhor que fez cair fogo sobre Sodoma e Gomorra. Eu não temo ao Senhor que fulminou. Eu não temo ao Senhor que o Senhor da guerra. Eu não temo ao Senhor que criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Eu não temo ao Senhor que é maior que o universo. Eu não temo ao Senhor que faz tudo segundo o seu querer. Eu não temo. Mas eu sou cristão. Eu não temo, mas eu sou hebreu. Não, eu temo. Como ele temia a um Deus todo-poderoso e deu as costas a este Deus? É uma profissão de fé um tanto quanto incoerente. Jonas não temeu o suficiente para obedecer. E lembrem-se que o temor ao Senhor não é algo que nos afasta de Deus. O temor ao Senhor é algo que nos aproxima de Deus. Porque você, reconhecendo que há um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, você reconhecendo e lendo nas Escrituras o poder deste Deus, a grandeza desse Deus e o amor desse Deus, não há outro lugar para ir senão para Ele. Este é o temor que te aproxima de Deus. Esta é a reverência que te faz dizer: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando essas palavras foram ditas? Quando muitos abandonaram Jesus. Jesus ele prega
E aí muitos vão dizer, duras são essas palavras. Duras são essas palavras. E aí eles dizem, Jesus diz aos discípulos, e vocês não vão com eles embora? E eles dizem, para onde iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna? Um temor santo. Não há outro lugar para ir, Jesus, senão para ti. Justamente porque tu és Deus, Criador de todas as coisas. Não há lugar para se esconder, não há lugar longe ou profundo demais que Deus não esteja lá. Então, vamos para Deus, vamos obedecer a este Deus. Eu temo ao Senhor da aliança, o Deus que fez o céu, que fez o mar e a terra. Isso aqui ele está replicando o Salmo 95:5, que declara que é o Deus criador, o Deus de todas as coisas. Também Gênesis, o Deus que fez todas as coisas. Jonas sabe quem é o Senhor. Jonas sabe que ele é um Senhor da aliança, que não desfaz sua aliança com o seu povo. Jonas sabe que esse Deus é o Deus do céu, que ele está no céu, que a terra não pode contê-lo. Jonas sabe que ele fez o mar e a terra, então ele está no controle de todas as coisas. Mas é uma profissão de fé vazia, porque é um falso temor. Lá em Oséias capítulo 6, isso é também demonstrado para a gente. Lembra-se que Oséias, ele foi contemporâneo de Jonas. Oséias, ele profetizou no mesmo tempo que Jonas profetizou, também Amós. E capítulo 6, até o verso de número 4, diz assim, olha só essa profissão de fé. Quando o povo é confrontado, o povo decide então se arrepender. Então, o povo vai dizer desta forma, olha que profissão de fé bonita. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Tem até música sobre isso. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que coisa maravilhosa, profissão de fé linda. Prossigamos e conheçamos em conhecer ao Senhor. Vamos nos arrepender, a vinda do Senhor é certa e ele nos ajudará. Porém, qual é a resposta do Senhor a essa profissão de fé? Olha o que o Senhor fala ao povo. Que te farei, ó Efraim? Verso seguinte, 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Vinde, tornemos para o Senhor, vamos para Deus. Vamos conhecer mais a Deus, vamos amar esse Deus, porque eu tenho certeza que Ele virá. Aí Deus diz, vocês são como o orvalho da manhã. Esse arrependimento de vocês logo vai passar. É como a chuva de cedinho, uma nuvem, logo passa. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E o Senhor quer um coração verdadeiro. É este trabalho que ele está fazendo em Jonas. Ele vai trazer uma profissão de fé verdadeira a Jonas, mas não neste momento. Então é assim que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Ele está nos santificando, nos fazendo crescer. E por mais que nós ainda tenhamos imperfeições, até o dia final ele completará a obra em nosso coração. E nós o amaremos como ele deve ser amado. Vamos abrir em Mateus 10, 32 também. Mateus capítulo 10, verso 32. Veja o que o Senhor diz. Jesus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Profissão de fé, confissão diante dos homens, gera uma confissão diante de Deus. Negação diante dos homens gera uma negação diante de Deus. E saiba
que uma profissão de fé não são só palavras, mas é agir. Como você confessa Cristo diante dos homens? Pelo seu agir, pela sua boca e pelas suas ações. Jesus diz que aqueles que o amam obedecem seus mandamentos. Então, uma profissão de fé não é só um momento da sua vida, mas é toda a sua vida. Em último lugar, no verso de número 10, nós vamos ver que causa temor aos outros, enquanto denuncia nossa contradição. Veja o verso 10, o que diz: Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Jonas não é falado aqui no verso de número 9, mas ele falou mais coisas. Ele falou que fugiu da presença do Senhor. Provavelmente ele falou que o Senhor o mandou aí profetizar em Nínive, e ele não foi, ele estava indo para Tarsis. Nínive ficava onde hoje é mais ou menos o Iraque, e ele estava indo para Tarsis, que provavelmente é a Espanha, então é muito longe um local do outro. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Veja, o temor que os levaria verdadeiramente a Deus. Diferente do temor de Jonas, que o afastou de Deus, este temor dos marinheiros iria fazer com que depois eles confessassem a sua fé verdadeiramente. No próximo sermão nós veremos isso. Então, é um temor diferente. Veja que até a falha de Jonas leva o Senhor a ser glorificado. Porque é independente de nós. O evangelho, ele avançará. O reino de Deus, ele se expande. Mas Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de fazermos parte da expansão do reino. E isso é um privilégio para todos os cristãos, pregar a palavra, anunciar as boas novas. Então, quando Jonas falha, o Senhor age, mesmo através da falha de Jonas. E esses homens, eles passam a temer ao Senhor. Esse temor se dá mediante a uma confissão, mesmo que falsa. Veja, Jonas confessa quem é o Deus. Aqueles homens estavam clamando a vários deuses, mas Jonas disse: o meu Deus foi quem fez o mar e a terra. E aqueles homens entenderam que os seus deuses nada poderiam fazer, mas eles deveriam ir ao Criador de todas as coisas. Então é assim que nós devemos falar ao povo. Quando nós observarmos uma tempestade, quando nós observarmos alguém em desespero, em primeiro lugar, eles devem ir ao Senhor que pode todas as coisas, ao Senhor Criador de tudo e que tem tudo em suas mãos. Provérbios 9, 10 diz assim, vamos abrir lá Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é o sábio? Aquele que teme ao Senhor, Criador de todas as coisas, que teme verdadeiramente a Deus. Então, quando nós professamos nossa fé, quando nós fazemos uma confissão da nossa fé, ela deve revelar quem nós somos e nos transformar verdadeiramente. E não somente ser palavras, mas devem ser algo que revela quem nós servimos e também nos transforma interiormente. Veja Jesus, concluindo já o sermão, meus irmãos. Jesus, ele era aquele que professava verdadeiramente, revelava verdadeiramente quem ele é. Ele confrontava sem medo, porque ele veio trazer arrependimento ao povo. Assim como Deus, em sua palavra, por diversas vezes, por meio dos profetas, por meio dos seus servos, ele confronta o povo. Assim como a palavra de Deus, a voz de Deus, ela nos confronta, porque ela tem autoridade. Assim Jesus, ele sabia quem ele era, e ele confrontava em vez de ser confrontado. Jesus era aquele que não tinha uma vida incoerente, mas ele pregava o que vivia. Você sabia que Deus nunca te pediu algo que ele mesmo não realizou ou não passou?
Se Deus chama a santidade, é porque Ele é santo. Se Deus chama a uma vida santa, é porque Cristo se fez homem, foi tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, mas sem pecado. E está conosco até a consumação dos séculos. Deus não te pede nada que Ele mesmo não tenha passado. Ele não tem uma vida incoerente, mas Ele vive segundo Ele ordena. Causa temor nos outros enquanto denuncia a nossa contradição. Cristo era ao contrário. Ele não se contradizia, mas ele mostrava quem ele era e causava um temor para o arrependimento. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque quando nós vivemos uma vida que condiz com o que nós pregamos, causa temor e chama o povo ao arrependimento. As pessoas comumente são evangelizadas e se aproximam das igrejas porque observam a vida de alguém antes de escutar a palavra da salvação. As pessoas, elas olham para você, não que sua vida vá salvar ninguém, mas através de olhar para você, elas vão querer se aproximar do seu Deus. E aí então vem a palavra. Olha esse casamento. Olha essa paternidade, olha essa fraternidade. Olha essa união. Olha em momentos de crise como eles estão unidos. Olha como eles agem em meio à tempestade. É assim que Jonas devia ter feito. Está passando por uma tempestade, se ajoelhar ao Senhor, falar ao Senhor, temer ao Senhor, e ele então seria luz para as nações. Mas não, ele preferiu continuar fugindo. Então saibamos que nós devemos ter uma confissão que revela e que verdadeiramente nos transforma. E peçamos ao Espírito Santo que nos ajude nessa tarefa, na certeza que Ele foi nos dado para nos santificar e nos aproximarmos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e em resposta ao sermão, entoarmos um hino. Abrigo no temporal. No nosso hinário é o 137, mas passará na projeção também. Cedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparado, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto